isso aí, pessoal. Então, mais um vídeo aqui. O último vídeo, então, que eu lancei, eu ensinei como que a gente faria dinâmica molecular e mecânica molecular utilizando o Gabedit. Agora, eu vou ensinar como que a gente pode gerar várias estruturas e salvá-las. Tá? O Gabedit ele é capaz de fazer isso. Ele consegue gerar várias estruturas aleatórias e salvar todas também para a gente quando nós precisarmos fazer uma busca conformacional. Tá? Ou seja, quando nós precisamos otimizar várias estruturas e verificar qual é a melhor para a gente estudar. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos entrar lá no Gabedit. Tá? Vamos entrar então no Draw Geometry. Tá? Aqui já tem uma estrutura que eu já tinha deixado aqui, tá? Só como um exemplo. Okay? Essa estrutura aqui é um agente antiviral. Eu peguei qualquer uma lá, tá? Só pra gente ver como que faz isso daí. Tá? Vocês podem tentar fazer em casa também, pegar qualquer um tipo de fragmento lá que ele seja bastante ramificado para a gente poder observar essas modificações. Bom, como que a gente vai fazer então essa busca conformacional? Primeiramente, vamos fazer o seguinte: quando você já escolher a sua estrutura, você vem primeiramente, antes de tudo, aqui no Set, tá? E vem aqui, Atom Types Using Connection Types. Por que você precisa fazer isso? Porque quando a gente vai fazer uma dinâmica molecular, tá? Ou uma mecânica molecular, nós precisamos especificar que aqueles átomos estão ligados, tá? Porque na dinâmica molecular e mecânica molecular, eles utilizam a mecânica clássica. Então, nós consideramos como se cada átomo estivesse ligado por uma mola, como se fosse, tá, uma massa mola. Então, a gente precisa falar que eles estão ligados, porque quando a gente for fazer a dinâmica molecular, o que pode acontecer? A sua molécula quebrar, porque você não especificou que ali ele está ligado. E quando a gente vai fazer cálculos de mecânica clássica, nós precisamos especificar quem está ligado com quem. Tá? Então, clica lá, Atom Types Connecting. Então, todos eles estão conectados. Tá? Então, vamos deixar aqui no Ball Sticks, que eu acho que é mais legal. Então, vamos fazer o seguinte. Como vocês devem saber, quando nós fazemos uma busca conformacional, nós estamos varrendo toda a superfície de energia potencial de uma determinada molécula para procurar qual delas está no mínimo global. Tá? Porque muitas vezes a gente pode fazer alguns tipos de cálculos e a nossa estrutura acaba não ficando no mínimo global, e sim em algum mínimo local. Tá? Então, a busca conformacional serve para a gente procurar a estrutura mais próxima possível do mínimo global, que é a que provavelmente seria encontrada na natureza. Tudo bem? Então, a gente pega aqui com o botão direito e vem aqui, Molecular Mechanics. Tá? Então, eu vou vir aqui, Molecular Dynamics Conformational Search. O que significa? Que eu vou pegar, através da dinâmica molecular, que ela vai fazer a nossa molécula se movimentar, tá, em determinada temperatura. E eu vou pegar, então, escolher uma determinada temperatura e já vou dizer para o meu programa, olha, eu quero que você salve, por exemplo, 20 estruturas, 30 estruturas, tá, diferentes. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer uma outra caixinha com algumas opções. Então, aqui nessa aba geral, então, Number of Selected Geometries. Então, número de geometrias selecionadas. O que significa aqui? Quantas geometrias eu vou querer salvar? Tá? Meu programa vai fazer a dinâmica e nessa dinâmica ele vai salvar algumas geometrias. Tudo bem? Então, aqui no programa já vem sempre 10. Só que dependendo do tipo de estudo, quanto mais geometrias eu quiser, melhor. Tá? Então, isso significa que ele vai salvar 10 estruturas diferentes em uma dinâmica molecular que a gente estipular. Tudo bem? Então, aqui, Geometry Saved in File. Então, aqui seria qual o nome que eu quero gerar para o meu arquivo. Tudo bem? Qual que é o nome? Aqui está conf.gab. Tá? Conf.gab. Por que .gab? Que é uma extensão do Gabedit. Aqui
Aqui vai depender muito do tipo de programa que a gente vai querer utilizar depois, tá? Que, por exemplo, basicamente a gente vai usar ou Mopac, tá? Ou games para fazer cálculos ab initio, tá? Então a gente vai ter que colocar aqui a extensão do programa. Eu vou deixar assim do jeito que tá, porque aqui é só para a gente aprender como que a gente gera essas estruturas e salva, tá? Então conf.gab, quando salvar ele vai aparecer conf01, conf02.gab, conf03.gab e assim sucessivamente. O folder, onde que eu quero salvar essas estruturas, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar no desktop mesmo, que depois eu vou apagar, eu não vou usar nessas geometrias, mas quando a gente está fazendo um estudo, então tem como a gente vir aqui, por exemplo, em outro, tá? Ele vai abrir uma outra janela e você vai procurar qual que é a pasta que você vai querer salvar essas estruturas, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar no desktop mesmo, tudo bem? Aqui, ó, post-processing, ou seja, após o processamento, ó, remove identical molecular structures. O que significa essa parte aqui? Quando a gente faz uma dinâmica molecular, tá? Porque geralmente na busca conformacional o que a gente faz? Uma dinâmica molecular para a gente deixar a estrutura se mexer o máximo possível e seguido de uma mecânica molecular, que é para dar uma aproximada nesses átomos, dar uma ajeitadinha para eles não ficar tão fora, tá? De uma distância média aí entre os átomos. Então, muitas vezes, quando a gente faz dinâmica, a gente pode às vezes pegar mais de uma estrutura e quando a gente faz a mecânica, ele acaba caindo no mesmo mínimo. Então, as estruturas ficam iguais. Então, nesse local aqui, a gente pode estipular qual que é um parâmetro de corte para estruturas iguais. Tá? Ou seja, quando elas ficam muito parecidas, não é interessante, porque depois, quando eu fizer uma otimização de geometria com um cálculo quântico, ela vai acabar caindo no mesmo mínimo. Então aqui, ó, já vem padrão do Gabedit, ó. Então a tolerância de energia já vem selecionado, quilocalorias por mol. Então uma energia de 1 vezes 10 a menos 2, então a diferença nesse intervalo ou menor, tá? Ou maior das minhas estruturas, então meu programa vai descartar uma delas, tá? Então esse daqui é uma tolerância para energia. Até esse valor aqui de diferença de energia entre as moléculas a gente considera. Se começar a ficar menor do que isso, então a gente joga fora, tá? Bom, tolerância da distância em angstroms. Então, aqui tem também o mesmo padrão, a tolerância entre distâncias entre esses átomos aí. Tá? Então, 1, 10 a menos 2 aí, tá? Pode deixar do jeito que está, se quiser pode colocar um valor maior, não tem problema nenhum, tá? Aqui está significando Interactive Minimization by MM. O que significa? Após você fazer essa dinâmica molecular, para você gerar essas estruturas diferentes, você quer fazer uma interação via mecânica molecular? O que significa? Quando você fizer a dinâmica e o programa salvar essas 10 geometrias aí diferentes, se você quer que o programa depois aplique uma mecânica molecular em cada uma delas, tá? Dessas estruturas que você salvou. Isso é interessante. Por quê? Porque muitas vezes na dinâmica molecular, quando a gente coloca uma temperatura muito elevada, às vezes os átomos começam a ficar muito longe um do outro. E quando a gente vai fazer um cálculo quântico para otimizar, esse átomo pode ficar tão longe um do outro que o cálculo quântico não vai entender, tá? Não vai enxergar esses dois átomos como uma ligação química, então vai acabar quebrando também a molécula. Tudo bem? No caso da dinâmica ele não vai quebrar, porque ele está ligado por massa-mola, digamos assim, mas na dinâmica, um cálculo quântico, aí é um pouco diferente. Tá? Então eu vou deixar aqui para ter uma minimização interativa de mecânica molecular. Tá? Agora aqui, Non-Interactive Post-Processing, ou seja, você não quer nenhuma interação pós-processamento, porque além de você escolher uma mecânica molecular, você pode optar por escolher algum semi-empírico, tá? Para você otimizar, dar uma pré-otimizada depois da dinâmica molecular. Tá? Eu vou deixar como mecânica molecular só, não vou colocar nenhum método desse semi-empírico, porque geralmente a gente usa eles para fazer algumas otimizações finais. Tá? Bom,
essas opções aqui seria o seguinte, ó. Se você quer que o programa gera as 10 moléculas e já salva essas moléculas como um input de algum programa mais sofisticado, tá? Tá vendo? Create Mopac Files, Create Gaussian Files, Create Firefly Files. O que a gente faria aqui? Nós colocaríamos as keywords do input desse nosso cálculo. Ou seja, ele vai gerar essas estruturas, vai salvar já com as palavras-chave de cada um desses programas aqui, que vai indicar o que? O que você vai querer fazer, tá, na sua estrutura. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, que a gente vai aprender a usar o Mopac através do Gabedit. Então isso daqui vai ser útil depois. Então é importante saber que tem como a gente pegar e salvar essas estruturas já como um cálculo de entrada para um desses programas aqui. Tá? Bom, aqui nós temos a charge, se você quer fazer com cargas, tá? Em vez do seu sistema neutro, você pode deixar cargas, tá? E a spleen, a multiplicidade do spin também. Só que esse caso aqui não entra na dinâmica, tá? E nem na mecânica, porque na dinâmica e na mecânica a gente não considera cargas, tá? Excesso de cargas ou não. A gente só considera os átomos como esferas rígidas ligadas por molas, tá? A gente não leva em consideração cargas, interações eletrostáticas. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ele entraria no input desses cálculos desses programas aqui. Tá? Bom, na próxima aba, Molecular Dynamics. Então, aqui seriam os parâmetros para a dinâmica molecular. Tá? Ou seja, qual que é a temperatura que você quer deixar essa sua molécula sujeita. Tá? Então, aqui, geralmente, a gente não precisa mexer. Tá? O tempo de aquecimento em picos segundos, então cada 10 picos segundos a gente deixa aquecer. A temperatura, tá, de produção, então a gente deixa 1000, tá? 1000 é uma boa temperatura, dá pra gente ver bastante modificações aí na nossa estrutura, tá? O passo, tá? O tamanho do passo, ou seja, em quanto tempo você vai deixar a sua estrutura modificar a geometria. Então aqui 1 femtosegundo pode deixar. Tá? Aqui são outros parâmetros que não vêm em questão agora. Tá? E esses parâmetros aqui seriam o que? Seria o nosso ensemble que a gente usaria na nossa dinâmica molecular. No caso, eu sempre deixo esse primeiro mesmo ligado, porque ele significa o que? É um ensemble NVE, ou seja, o número de partículas, o volume e a energia, ele se mantém constante no meu sistema. Eu posso escolher outros tipos aqui de ensembles, quando eu quero pressão constante, tá? Ou quando eu quero outro tipo de variável constante no meu sistema, eu posso escolher. Mas a gente sempre deixa NVE. Por quê? Porque nesse passo é interessante a gente só obter estruturas diferentes. Eu não quero me preocupar com a qualidade da minha dinâmica molecular. Eu só quero estruturas, uma diferente da outra, para a gente poder fazer a busca conformacional. Tá? Bom, aqui seria o que? Aqui seria o tipo de trajetória que eu vou utilizar para as modificações das minhas posições dos átomos, das velocidades e acelerações. Tá? Eu tenho o método Verlet, eu tenho o método Beeman modificado, eu tenho o Velocity Verlet. Então a gente pode usar qualquer um desses. Como eu disse, como aqui não é interessante a qualidade da dinâmica, então eu posso deixar, tá, qualquer um deles aqui. Tá? Aqui tem o que? Constraints, ou seja, se você vai querer restringir algum movimento, por exemplo, movimento das ligações ou das ligações dos ângulos, ou seja, para você deixar travado a sua molécula. Nesse caso a gente não quer, então no constraints. Como ele vai fazer essa trajetória, essa dinâmica, a gente também pode salvar a trajetória e as propriedades. A gente não vai precisar disso daqui porque o interesse nosso não é fazer a dinâmica molecular com qualidade, só obter as estruturas diferentes. Agora aqui na aba gradiente, aqui eu tenho o método, tá, de minimização, tá, de energia aqui. Tá? Então eu também não preciso me preocupar porque esse quase Newton aqui é um método de busca de mínimo, tá,
que geralmente ele é utilizado quando a sua estrutura já está bem próxima do mínimo global, tá? Geralmente, quem estuda dinâmica molecular e mecânica molecular sugere que a gente comece ou por um step as descent ou conjugated gradient, mas no nosso caso não importa, tá? A gente não quer focar em fazer uma dinâmica molecular, e sim focar em, através de uma dinâmica molecular simples, obter várias estruturas diferentes. Então eu vou deixar o quase Newton mesmo. E esses parâmetros aqui são os parâmetros de busca de mínimo. O que a gente tem que se preocupar é esse epsilon, porque esse epsilon ele vai especificar o quão próximo do mínimo eu quero a minha estrutura. Geralmente ele deixa sempre bem próximo, porque ele vai estar relacionado com a derivada da sua superfície. Para a gente fazer essa dinâmica, a gente vai deixar 1, por exemplo. Por quê? Porque deixando 1 quer dizer o quê? Eu não quero que as minhas estruturas cheguem a um mínimo, realmente, da minha mecânica molecular. Eu quero que eles fiquem um pouco distantes. Por quê? Porque geralmente para a gente encontrar o mínimo, nós vamos utilizar um outro tipo de cálculo mais sofisticado, tá? O cálculo quântico. Então a gente sempre deixa um epsilon alto, tá? Nessa próxima aba tem Options, então opções da dinâmica da mecânica molecular. Então o tipo de campo de força, como que eu vou querer descrever as interações entre átomos, ângulos e etc. Então, como eu disse já no vídeo anterior, o MOPAC, o Gabedit, ele só fornece o Amber, tá? Mas tem outros tipos de campo de força. E aqui são alguns parâmetros, eu quero que usa termos de stretch, ou seja, de estiramento, termos de torções dos ângulos, etc. Esses termos aqui são aqueles que estão inseridos no seu campo de força. Ou seja, se você não quiser que o seu campo de força otimize ângulos ou ligações, então é só você tirar a seleção desses casos aqui. Mas a gente não vai tirar seleção nenhuma. Tudo bem? Bom, basicamente é isso que a gente vai fazer. Quando a gente dá OK, tá? Então ele vai começar a fazer o procedimento da dinâmica molecular aqui, tá? O programa deu pau. Não costuma acontecer isso, tá? Mas isso pode acontecer. Então vamos lá mais uma vez. Eu não vou parar o vídeo agora porque ele já foi bastante tempo, tá? Não vou parar agora, é só a gente continuar. Mas basicamente é aquilo que nós vamos fazer, tá? O que você vai ver no final? Você vai ver as suas estruturas salvas, tá? Então vou pegar aqui novamente a mesma estrutura, tá? Usar conexões, busca conformacional, que todos os parâmetros deixa do jeito que tá. Aqui tal. E vamos lá. Bom, eu acho que ele está com algum problema aqui mesmo. Mas é o seguinte, tentem fazer dessa maneira, tá? Eu não sei o que aconteceu com o meu programa. Eu testei aqui ele antes de começar a fazer o vídeo, mas ele deu algum problema aí, tá? Mas eu sugiro que vocês tentem fazer esse procedimento aí, tá? E tentem ver se ele grava as suas estruturas certinho, tá? Se ele não trouxe nenhum problema, tá? E basicamente é isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Bom, vou parar por aqui então. Tentem aí fazer essa etapa aí e depois vocês podem dar algum retorno aí, ok? Bom, então, até mais.